Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luciana Castro, tenho 35 anos e sou bacharel em hotelaria pela Faculdade Castelli de Canela, Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2009 e tive uma experiência bem grande com questão de hotéis que são de cidades turísticas, né? Tanto no contato desde o início da faculdade, por a gente já ter estágios desde o primeiro semestre, junto com os hotéis que eram parceiros da faculdade, como pós-formatura, que eu tive a oportunidade de já trabalhar na minha área, né? Mas eu vou contar um pouquinho do início para vocês, depois a gente chega lá na questão dos hotéis mais de trabalho e já exercendo a profissão já formada. A nossa faculdade, ela era uma faculdade muito prática, né? E desde o início, então, a gente já tinha esse contato com os hotéis através dos nossos estágios, desde o primeiro semestre, né? A nossa faculdade, ela era uma faculdade de tempo integral, de moldes suíços, então a gente estudava basicamente 13 a 15 cadeiras por semestre e a gente fazia estágios, então, num final de semana sim, outro não. Então, a semana inteira era de aula, de manhã e de tarde, e então, finais de semana um sim, outro não, a gente estava dentro dos hotéis com horários bem alternados, de acordo com, normalmente, a carga horária e as escalas dentro do próprio hotel. Então, quando a gente ia para o estágio, a gente ia como se fosse um funcionário, porém, todos sabiam que a gente estava ali fazendo um estágio e em treinamento pela faculdade, né? Nosso primeiro semestre, ele era todo sobre alimentos e bebidas. Então, o primeiro estágio de todos os alunos eram intercalados em sorteio em grandes hotéis de Gramado e Canela, e a gente, então, se direcionava, cada aluno do semestre primeiro ou do semestre segundo, para esses hotéis, para trabalhar esses setores, né? O meu primeiro hotel, então, de contato foi o Serrano Hotel, que ele é considerado um resort em Gramado. As pessoas procuram muito ele em questão de qualidade e também pela estrutura física dele. Na época em que eu fiz o meu estágio, era bem puxado, porque ele, além de ter toda a questão do café da manhã, que era muito grande, porque atendia muitos hóspedes, né? Porque eles tinham mais de 300 apartamentos, OHs, falando em termos técnicos. Eles ainda tinham 5 restaurantes dentro do hotel, né? E apesar de que alguns restaurantes tinham a sua cozinha específica, existia uma cozinha central, onde algumas coisas eram feitas ali para se passar para o restante das outras cozinhas, né? Então, normalmente eram bastante funcionários nesse setor. Existia um chefe, um subchefe, que era quem normalmente coordenava a gente na parte desse treinamento, né, do estágio. E a gente realmente passou por todas as formas possíveis de treinamento, né? Desde descascar batata, descascar cenoura, cortar cebola, limpar prato, como a parte também de atendimento ao cliente, né? De servir mesa, servir a parte de bar, fazer drinks, enfim. Porque a gente, então, fazia a teoria, fazia a prática na faculdade e depois colocava, então, em prática tudo que a gente tinha aprendido nessa área dentro do estágio, né? Então, essa parte de alimentos e bebidas eu passei por bar, por cozinha, por atendimento, tanto no café da manhã, que a gente aprende toda a questão do mise en place, que a gente chama, né, que é a preparação do café da manhã, para a gente deixar tudo pronto um dia antes, né, como também o atendimento durante o café da manhã. E ao meio-dia ou à noite, então, esse atendimento mais do restaurante, de bebidas, de levar o prato. Dependendo do restaurante, a gente tinha um atendimento um pouco mais exclusivo, que era a forma de servir e tudo mais, né? Então, isso aí a gente aprendeu muito na faculdade e depois a gente colocou realmente na prática no estágio. Já o segundo semestre, eu fui para um hotel bem diferente, né? Que é o Hotel Casa da Montanha, que ele é um dos hotéis, digamos, mais chiques de Gramado, que a gente pode dizer. Acredito que hoje tem alguns que
se comparam também com a qualidade do Casa da Montanha. Ele é um hotel 5 estrelas, com menor quantidade de apartamentos, bem exclusivo. Ele não é um hotel para família, ele é um hotel muito mais para pessoas que vão em busca realmente de conforto e turismo. Então é mais para casais, pessoal mais velho que busca essa questão de comodidade. E ele é muito conceituado na questão do restaurante, que é servido de carnes de caça, né? E aí, nesse hotel, eu já fui para a área de governança e recepção, que era a parte, então, do meu segundo semestre da faculdade, né? Isso é uma coisa muito legal, que provavelmente dentro do curso vocês vão ver que existem vários tipos de hotéis, vários tipos de pousada, e que muitas vezes a questão do tamanho e número de UHs, ele muda muito a questão estrutural, técnica de equipe, né? Então, por exemplo, o Casa da Montanha, ele não era tão grande quanto o Serrano, porém, como eles tinham um atendimento muito exclusivo para o hóspede e que eles gostavam de ser, assim, tudo muito perfeito, eles tinham vários setores programados dentro do hotel, né? Então, por exemplo, a recepção, a gente tinha todo aquele atendimento normal do cliente, né? Tinha uma pessoa especificamente para atender telefone e ainda tinha um setor de reserva dentro do próprio hotel para, então, atender ligação, fazer essa parte toda de cuidado de reservas para períodos ou momentos, assim, que aconteciam dentro da hotelaria, né? E a parte de governança, que é onde a gente tinha toda a parte de camareira, toda a parte de limpeza, e a lavanderia, que no caso, nesse hotel, existia também a sua lavanderia própria. O Serrano também, era bem maior, inclusive. E existia, então, uma governanta, que era quem normalmente cuidava de todos os funcionários que participavam desses setores, né? Tanto as camareiras, quanto a parte de limpeza, manutenção e lavanderia. Sim, eu passei por todos os momentos possíveis, legais e ruins também nesse estágio, né? Então, eu botei a mão na massa, limpei apartamento, aprendi a ser mais rápida no sentido de otimizar o tempo e até porque lá eles prezam essa questão de qualidade e rapidez, porque é muito pouco tempo, muitas vezes, de check-out e check-in de apartamento, né? Então, normalmente, elas pegam entre 2 camareiras para ir por andar lá, né? A lavanderia também tem todo um esquema de lavagem, secagem, inclusive de dobra para facilitar, muitas vezes, até o arrumar a cama. Então, eu aprendi muito, assim, no Casa da Montanha, nesse sentido, assim, de otimização e qualidade, sabe? Do bem atender e bem receber o hóspede. Foi muito legal essa experiência. Lógico que tinha aqueles momentos que a gente pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque a gente tinha que passar. E isso era uma coisa muito bacana, que o diretor da nossa faculdade, que tinha um contato muito grande com nós, ele sempre falava que para ti saber cobrar, você tem que fazer. Então, era muito importante que quando a gente fosse pro estágio, a gente realmente botasse a mão na massa e passasse da parte mais baixa até a parte mais alta para entender como funciona a hotelaria em si, porque cada hotel é diferente e tem a sua maneira e a sua peculiaridade. Quando eu me formei em 2009, então eu tive a possibilidade de já exercer a profissão. Eu fui convidada para participar de uma seleção de trabalho no Hotel Laje de Pedra, em Canela, que infelizmente esse ano, em função da pandemia, se fechou, depois de 35 anos de atuação dentro da Serra, que ele era um dos resorts mais bem conceituados e conhecidos de muitos anos, né? E eu fui, então, trabalhar lá. Fiquei 2 anos quase trabalhando como concierge, que é uma profissão muito diferente, que é como se fosse um recepcionista, só que ele dá um atendimento muito exclusivo para o hóspede. Então, não é qualquer hotel e não é qualquer lugar que a gente vê. Hoje tem crescido muito isso no Brasil, mas naquela época ainda era algo que poucos lugares tinham esse serviço de conciergeria, né? Mas foi uma experiência muito legal, porque eu sempre gostei, assim, de falar com o público, de bem atender. Eu sempre fui muito falante, muito receptiva.
Então isso me facilitava muito, porque o concierge nada mais é que aquele resumo do que o hóspede passou, né? Então ele é o feedback do que o hóspede teve como experiência dentro da hotelaria. Então eu, além de dar esse respaldo para esses hóspedes que ficavam, muitas vezes vinham vários finais de semana, então muitos hóspedes a gente já conhecia, outros era a primeira vez que estava indo. Era um resort muito familiar, pela questão de que a estrutura dele era uma estrutura para família, tinha piscina, tinha uma das maiores áreas kids que talvez a Serra Gaúcha já proporcionou em relação à hotelaria em si, né? Ele ficava pro Vale do Quilombo, então isso também era uma coisa que agravava bastante a questão do turismo para eles. Era uma das feijoadas mais incríveis que eu já comi, que era todo domingo meio que sagrado lá dentro desse hotel, né? E tinha o famoso Capitão Quati, que as crianças eram fissuradas, e que era a alegria de muitos momentos dos hotéis com horários bem específicos para receber. O que então eu fazia como concierge? Eu dava esse atendimento, proporcionava experiências diferentes para os hóspedes. Quando o hóspede, no caso, precisava uma reserva num restaurante, uma compra específica, uma indicação de algum lugar, de algum passeio, um táxi ou algo mais específico, uma reserva de um show ou uma compra de ingresso, eu realizava esse contato direto com o hóspede e com o lugar, né? Além disso, eu fazia um atendimento super VIP para hóspedes VIPs, que no caso eram artistas, pessoas governamentais, e que esse atendimento era realmente bem exclusivo. Eu tinha uma sala específica para atender esse hóspede, para fazer o check-in dele reservadamente, para fazer o check-out dele reservadamente, e cuidava então da estadia e períodos que muitas vezes alguns, não todos, a maioria era bem público quando eu ia pelo menos pro Laje de Pedra, né? Mas alguns às vezes gostava de ser mais reservado, então pedia horários mais específicos para sair, para retornar, para ir almoçar, para tomar café ou levar o café no quarto. Então eu fazia esse atendimento para ele, para que ele também pudesse curtir aquele final de semana ou aquele momento que ele estivesse fazendo então o passeio dele na Serra Gaúcha, né? E além disso, que era muito legal, que eu adorava fazer, eu tinha um contato muito grande com a parte de governança, né? Onde a gente dava o cuidado e o atendimento para aquelas pessoas que estavam vindo para o hotel e estavam ou de aniversário, ou tinha alguma data específica sendo comemorada, aniversário de casamento, bodas de prata, a própria lua de mel, onde a gente recebia já um check-in, assim, um checklist, na verdade, daquele hóspede com todas as informações possíveis para a gente poder fazer uma receptividade bem diferente. Então a gente às vezes decorava apartamento, quando era no caso lua de mel. A gente fazia parcerias com algumas lojas da cidade ou da Serra em si. A gente tinha uma parceria com a Lugano na época, então a gente sempre deixava mimos no apartamento e tudo mais. Então isso era bem legal, assim, e ver o carinho que a gente dava e ao mesmo tempo a gente recebia. Eu tive a oportunidade de viver muitos eventos grandes dentro do Laje de Pedra, o que eu acho que começou a surgir a minha paixão pela profissão que hoje eu exerço, né? Que eu não seguia a hotelaria em si, porque eu fui indo pela essa parte de eventos por causa da hotelaria, né? Então eu vivi muitos eventos, tanto sociais como grandes casamentos que aconteceram dentro do Laje de Pedra, na Sala da Lareira, que era lindíssima, que tinha vista para o Vale do Quilombo, como grandes eventos que nem a Festa Nacional da Música, que é como se fosse o Oscar brasileiro da música e dos grandes artistas nomeados a esse setor, né? Depois que eu saí do Laje de Pedra, eu tive a possibilidade de ir para o Curotel, né? E o Curotel já é algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver na Serra Gaúcha ou em qualquer cidade, porque ele não é um hotel para turismo, muito menos para hospedagem. Ele é um hotel de cuidados, ele é um hotel de terapia, ele é um spa
onde ele recebe os seus hóspedes para tratamentos. Então, tu ia fazer algum tratamento muito específico e tu fazia pacotes de diárias para te poder, então, colocar em prática esses tipos de tratamento e depois continuar fazendo em casa. Então, normalmente, era uma estadia de 5 dias para mais. Tu não conseguia, por exemplo, reservar um final de semana para ti ir sexta e sair no domingo, que é o que normalmente as pessoas fazem quando vão passear num final de semana na Serra Gaúcha, né? Então, lá o tratamento era bem exclusivo, eram bem menores os apartamentos. Nós tínhamos 3 tipos de apartamento lá, que era o luxo, super luxo e as 3 suítes VIPs, que eram bem exclusivas, que só quem entrava nessas suítes era quem tinha os cartões magnéticos. Então era uma pessoa bem específica da parte de conciergeria do hotel e a pessoa encarregada que levava a alimentação para eles, ou alguém do spa que precisava fazer algum atendimento exclusivo lá, senão não entrava sem autorização. Então era bem exclusivo mesmo. Inclusive eu tive o prazer de conhecer a Xuxa lá e alguns artistas bem conhecidos que foram muitas vezes para descansar mesmo e acabavam pegando períodos bem grandes. E como funcionava o Curotel? Como o Curotel é um cuidado, e é bem legal se vocês quiserem pesquisar, ele é super conhecido, eu acho que é um dos maiores spas do Brasil e o terceiro do mundo, se eu não me engano. Eles têm uma doutrina muito bacana, a questão do cuidado com a saúde, né? Então as pessoas procuravam normalmente para tratamentos muito específicos, como emagrecimento, antitabagismo, até para parar de beber, anti-estresse, enfim. Até inclusive para gestantes, né? Tem um atendimento bem legal, assim, bem diferenciado também. Então as pessoas iam lá, recebiam o primeiro atendimento pela gente, nós tínhamos que chamar todos os hóspedes pelo nome, então a gente tinha que gravar e tinha que ter isso muito na nossa cabeça, assim, para gravar os nomes dos hóspedes, para chamar eles pelos nomes sempre, tanto pelo atendimento do telefone quando ligavam pro apartamento, quanto quando chegavam na recepção, né? Então eles eram encaminhados para o seu apartamento e logo em seguida eles já eram encaminhados para o spa, onde eles então tinham um atendimento médico, psicológico e com um profissional da saúde de educação física, né? E aí então era feito todo o cronograma dele, tanto alimentar quanto médico, quanto de cuidados e spa, enfim, para esse período que ele ia ficar lá. E a gente normalmente já recebia isso na recepção pra gente também ter isso. E todo dia de noite, então, era colocado embaixo da porta desse apartamento já o cronograma para o próximo dia. Então, eles tinham restrições alimentares, com cuidados de gramas para comer, tudo isso. Existia vários horários de alimentação que eram levados, ou lanche, ou café da manhã, ou almoço, ou janta, ou ceia, né? Então, ele era bem específico para cuidados e saúde, né? Foi uma experiência diferente, eu diria, né? Mas acho que o Laje de Pedra sempre tocou mais no meu coração, assim, em questão de hotelaria. Dentro da Serra Gaúcha, a gente vê muitos conceitos de hotéis, desde os mais simples, que são as pousadas, que têm os seus charmezinhos, né? Como hotéis de grande porte, assim como hotéis super luxuosos que têm 11 apartamentos, né? Porque apesar de ser cidades pequenas, Canela e Gramado, elas são pontos turísticos muito grandes e todo mundo visita do Brasil inteiro a serra, né? Então, para vocês terem uma ideia, Canela e Gramado tem em torno de cada uma, né? Em torno de 38, 40 mil habitantes. Em período de alta temporada, chega a ter 250 a 300 mil pessoas circulando pelas duas cidades. Hoje é aproximadamente 358 hotéis e pousadas, né? Lógico que agora com a pandemia muita coisa acabou parando, muita coisa acabou dando pausa, muita coisa fechou, né? Mas realmente é uma cidade de conceito turístico muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Aqui a gente ainda tem uma questão turística da nossa cidade, porque a gente tem o Enarte, a gente tem a Oktoberfest, mas a questão hoteleira da nossa cidade ela é muito mais para quem vem trabalhar ou para quem vem algo em questão de comércio do que o turismo em si, né?
Canela e Gramado tá sempre movimentando e não para, né? Normalmente os períodos que a cidade para é ali por janeiro e fevereiro, que é a temporada de praia e que a maioria dos hotéis ou das pousadas fazem suas pausas e dão muitas vezes férias coletivas para aproveitar esse período que é um período de grande baixa de procura de passeios, né? E logo em seguida já se começa, então tem a Páscoa, que é super procurada em função do chocolate, logo em seguida já tem os eventos de inverno, que o pessoal procura em função de neve e do frio, e depois já vem Festival de Bonecos, que é em Canela, depois Festival de Cinema em agosto, e já começa Natal Luz, que é um dos eventos mais, talvez, procurados no Brasil todo hoje em dia, né, e que realmente lota a cidade, e que muitas vezes tu não consegue nem caminhar em alguns períodos de lugares. Canela e Gramado sempre fica uma confusão, e então é uma experiência muito bacana, que eu diria que se um dia vocês puderem ter essa oportunidade de, além de conhecer, lógico, como turista, de repente, quem sabe, ter a possibilidade de trabalhar em algum lugar lá, que é sensacional e é uma experiência incrível. Então eu espero ter conseguido falar um pouquinho, talvez eu me estendi um pouquinho mais, né, mas a gente fica feliz em poder contar dessa experiência. Para mim foi uma experiência maravilhosa, só que lógico, no meu decorrer ali eu acabei me apaixonando pelo setor de eventos. Logo em seguida que eu saí do hotel, eu fui trabalhar numa agência de turismo, e ali, então, a minha paixão pelo evento acabou crescendo muito mais, né, porque eu levei os meus conceitos, e isso é bacana hoje em dia da gente trabalhar na hotelaria, porque ela tem um leque de possibilidades, que tu pode ir para muitos setores, né, tu pode desde trabalhar nessa parte mais de governança, de recepção, daqui a pouco de gerência, como na parte de gastronomia, como na parte administrativa, porque a gente aprende muito isso, e também na parte de eventos, porque muitos hotéis grandes têm o setor de eventos e recebe muito evento, muitas vezes, quando se tem essa área, né? Então isso é bacana, porque a hotelaria te dá muitas possibilidades. Então eu espero que tenha sido legal o papo. Quem sabe uma outra hora eu volto para falar sobre mais alguma coisa. Quiserem mandar alguma pergunta, podem pedir para ela me mandar pergunta, que eu mando depois resposta para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber alguma coisa bem específica desse momento que eu tive de experiências, tanto na parte de aprendizado ali, que eu estava fazendo meus estágios, como na parte profissional mesmo. E era isso, obrigada pela atenção de todos e até